about you, it's all about me, it's all about what we do. Making art, you and me, trying to find something to believe. Because I'm running wild, I ain't running free. Still got a lot of shit left to see. I'm stuck in this town, and the town's stuck in me. Always trying to find another reason to leave, but we sit at home, all alone, hoping one day I'll never be known. Cause I'm stuck on the bottom, trying to feel on top, wishing everything would just come to a stop. E aí? Ah, que coisa boa! Já estava escrevendo aqui, não estou atrasado não, é que você não me viu. Você Que tá coisa bem? boa te ver, viu? Bom te ver também, nesse tempo tão difícil. Curado já, porque você também deu um susto em nós, né, Paulo? Eu lancei o negócio da quarentena, né? Eu até estava brincando esses dias, eu saí da quarentena da meningococcemia, entrei na quarentena do Covid, se eu fizer mais um esse ano, eu posso pedir música no Fantástico. Sabe aquele negócio? Mas tô bem, graças a Deus, Ô, tô curado. Paulo, ô, Paulo, me fala uma coisa. Foi séria aquela história, né, querido? Você teve um meningite, né? Na verdade, eu tive meningococcemia, que é a bactéria da meningite no sangue. É quando a meningite, a bactéria meningocócica, aquele que começa a falar em linguagem científica, ou ela vai para o sistema nervoso central, que é cérebro, né, coluna, que é onde vira a meningite, ou ela vai para um outro lugar, virando a meningocoração, que é uma outra tipo de meningite. Eu tive a meningococcemia, que é quando ela fica no sangue, e é bem séria também, é uma doença que costuma matar com 6 horas. Meu Deus, meu Deus. Muito Mas é doido. porque você pegou, você ficou assintomático, quer dizer, você ficou com sintomas muito rápido, né? Eu fiquei com sintomas muito rápidos, mas eu não fui rápido para o hospital. Eu comecei a passar mal de madrugada, e aí eu tinha gravação, eu estava gravando um filme com a Disney. Então eu tinha gravação no outro dia pela manhã. De madrugada eu já falei pra Ilana, liga pro Rick, que é meu empresário, fala pra ele que eu não vou conseguir gravar de manhã para passarem a cena para mais tarde. E eu fiquei em casa tomando banho gelado, tentando me levantar, mas não conseguia, mas ainda assim eu fui gravar nesse dia. A equipe mandou o pessoal aqui para casa, era uma cena no câmera car, para quem não é de televisão. Câmera car coloca o carro em cima de um caminhão e é a cena de alguém dirigindo, alguma coisa assim. E eu fui gravar ainda no câmera car. A equipe mandou alguém aqui, figurinista e maquiador aqui em casa. Eu me vesti aqui, o câmera car estava na porta de casa, entrei, gravei ainda um bom tempo e só aí, lá pelas 10 da noite, olha só, eu fiquei a madrugada toda e aí fiquei o dia todo, 10 da noite. Quando eu terminei essa gravação, eu falei, quero ir para casa. A Ilana falou assim, não tem a menor condição, você vai para o hospital. Ilana, que é a sua namorada e sua fiel escudeira, né? Ilana me salvou dessa daí. Ela ligou pro Rick, para minha família, porque eu sou eu não gosto muito de ir para o hospital, essas coisas, né, de gente burra. E aí a gente foi para o hospital e chegou lá, cara, teve 1000 desdobramentos. O cara achou... Primeiro ele achou que era... Qual foi o primeiro diagnóstico? Primeiro laringite. Covid. Não, Covid nem estava na moda ainda. Foi pré-Covid, foi na era pré-covidiana. Primeiro ele achou que era um problema na laringite. Aí foi uma coisa engraçada que eu cheguei no hospital, o médico, quando viu que eu era da Globo, ele do nada encrespou que era AIDS. Do nada. E aí ele falou assim, vamos fazer o teste de HIV. Não, e tudo bem, né? E tudo bem para quem também... Não, claro, exatamente. Mas eu achei engraçado porque foi uma coisa do nada.
Não tinha nenhum motivo para ela já ir. Mas, tipo, né, os meus sintomas, para todo médico que eu contei, falou, não tinha motivo dele pedir esse exame. Mas aí ele pediu para a Ilana sair do quarto e falou, olha, eu vou pedir O eu vou, HIV. o teste de HIV. Eu falei, claro, eu me sentia quando eu... E aí eu fiquei 2 horas pensando, eu tô com AIDS. Porque eu falei, cara, não é possível, o cara pediu O o teste do exame HIV? assim. É. Eu sou do interior. No interior, o médico falou que tem 3 autoridades no interior: é médico, padre e delegado. Então, assim, o médico falou: eu vou pedir o exame da AIDS. Falei: tô com AIDS, tô com AIDS, tô com AIDS. Fiquei 2 horas com AIDS, tô com AIDS, tô com AIDS, tô com AIDS. Aí, quando o cara veio dar o resultado, parecia aquela cena da Érica, sabe? No É, Malhação, que é, pede pra todo mundo sair, aí conta pra mim primeiro. Mas sei. até que descobriram que era a bactéria da meningite. É engraçado porque eu tive meningite também, a minha foi viral, né? E Você quando teve? eu tive em dois, foi por isso que eu tive a paralisia, né? Paralisia, a minha Caramba! paralisia facial veio por causa da meningite. Eu não sabia que você tinha tido É, isso. eu tive meningite, mas a minha foi viral. Aí o que aconteceu? A médica entrou, primeiro ela pediu toda a sorologia de sífilis, de HIV, enfim, porque é natural que eles peçam, né? Aí ela entrou, aí já tinham passado uns 3 dias, aí entrou a infectologista no meu quarto. Pegou e falou assim: olha, a sífilis deu negativo, enfim, as outras sorologias também, mas eu pedi para refazer o teste do HIV. Eu falei, tá bom, tudo bem, mas por que você pediu Aham. para refazer, né? Ela falou, não, porque é de praxe a gente pedir a contramostra. Eu falei, beleza, tá bom, continuou a vida, tal, não sei o quê. Depois de 3 dias, ela chegou. Ela pegou e falou assim, olha, veio de novo o teste e eu pedi de novo uma contraprova, né? Gente, ali eu já me Ah. senti a Sandra Brea, sabe? Falei assim, agora fudeu, entendeu? Acabou, que não. Eu, se me dá um resultado 3 dias depois, eu morro no caminho. Aí eu tava no telefone, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava no telefone, deitado, assim. Aí eu tava falando, inclusive, com o Cláudio, né? Com o Zé, né? No telefone. Eu tava na cama, ela chegou e fez assim: você não tem AIDS. Eu, ai, que bom! Sabe, assim, tipo, foi muito engraçado. Ao invés dela parar de esperar eu falar no telefone, enfim, não. Você não tem AIDS. Tá bom, Cara, beleza. eu não tenho saúde para a pessoa me deixar um suspense desse, não. O médico falou, vou pedir o exame para AIDS. Do momento que ele falou isso, até a hora do resultado, eu fiquei 3 horas com AIDS, 2 horas com AIDS. Falei, Ilana, eu tô com AIDS. Ilana, se eu tô com AIDS, você também tá com AIDS. Estamos os Olha dois isso. com AIDS, Ilana. Tem como ter... Já pesquisei como é que tem filho, como é que pode ter filho com AIDS. Falei, estamos com AIDS, Ilana. Quem que passou para quem? Fui eu que passei para você ou você que passou para mim, Ilana? É? E aí eu já fiquei nessa tensão. E é a minha cara, né? Que eu falei pra Ilana, é a minha cara pegar AIDS em manicure. Falei, é a minha cara. Porque, não é? Você vai, no grupo da AIDS de ajuda, sempre vai ter alguém que vai contar uma história muito mirabolante sobre como adquiriu HIV. Outra pessoa vai contar uma história super bonita. Eu vou falar, foi na manicure. Eu É, fui, é, ela tirou o é. bife, eu falei, é a minha cara essa história merda. Mas ainda bem que Mas deu tudo graças a certo. Deus que deu tudo certo, né? Graças a Deus era meningite, menino. Graças a Deus era uma meningite que podia me matar em Graça! 6 horas. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, olha, achei que era graças a Deus a meningite. Me mata em 6 horas. Nossa, Deus é bom. Adorei, adorei. Paulão, é o seguinte, querido. Primeiro, parabéns aí pelo sucesso que você está fazendo, Obrigado, vem cara. fazendo pela televisão. Eu acho que eu fui um dos primeiros a comentar de você em TV, porque Você foi assim, mesmo. não tem como não gostar do teu trabalho, né? Não tem como a gente olhar e falar assim, poxa, esse cara, principalmente nós que trabalhamos nesse mercado há tantos anos, olhar para as pessoas e falar assim, esse cara vai acontecer, entendeu? E Muito realmente obrigado. aconteceu, aconteceu. Vocês todos lá da Sônia Abrão foram muito generosos comigo, sabe, a Marcinha, todo mundo. Você acho que foi o primeiro a falar e sempre foram muito generosos comigo e eu agradeço muito. Paulão, a sua história começou no Domingão do Faustão, né? Começou, em TV aberta, começou no Domingão do Faustão. Antes disso, eu fiz uma carreira
fazendo merda na televisão, assim, sabe aqueles convites que você fala, meu Deus do céu, uma vez, uma vez eu fiz um programa, antes de tudo, eu fiz um programa na Record, eu era o convidado, e aí era o Domingo da Gente, apresentado pela Joelma e o Chimbinha. Uau! E aí... Que diferente, né? E aí eu fiz e aí eu fiz esse Domingo da Gente. E, cara, foi num dia que a plateia desmaiou de fome. Tu lembra disso, dessa história? Lembro. Quem é que tava lá? Mas continuam desmaiando de fome. Eu sempre recebo essas Você dá notas. essas notícias. Cara, e aí o diretor trancou todo mundo dentro do estúdio. E quem tinha desmaiado de fome foi embora. Quem não tinha ficou. E aí, isso era 11 da noite. Entra eu para fazer stand-up. Oi, pessoal, vamos rir! E a plateia puta da vida, gente revoltada. Gente, vamos rir aqui comigo. Quer dizer, roubada atrás de roubada. Fiz muita roubada. E aí, até que eu fiz o Prêmio Multishow de Humor. Aham. E aí ganhei o Prêmio Multishow de Humor. Porque eu não gosto de competição, especialmente artística. Assim, eu acho muito difícil, eu acho muito perigoso essas competições, né? Eu não gosto. Mas, para mim, que era do interior, do Tocantins, essa era a única maneira de eu me fazer notar, né? Então eu topei fazendo um Multishow. Aí quando eu ganhei, pensei, agora vou ser contratado pela Multishow, agora minha carreira vai que vai. E aí não aconteceu. Aí eu fui e fiz outro. Eu já tinha ganhado Risadaria, falei, não deu. Foi muito bom para mim, mas não me levou para TV, que era o que eu queria. Depois Multishow, a TV não me assimilou também. Eu falei, vou fazer o Faustão, que já vinha me chamando já há uns 3 anos. E aí eu falei, vou fazer. E era meu maior medo, fazer esse quadro no Faustão. Porque é muito doido, né? Você imagina que tem gente que tem uma carreira de 30 anos e aí vai lá no Faustão e não vai bem. Por acaso, a pessoa fica nervosa. E aí o Brasil tira aquela pessoa como uma pessoa ruim. Eu acho muito doido isso, sabe? Esse poder que a televisão Você tem. acha desonesto até? Eu acho, porque a pessoa construiu uma carreira por 30 anos e aí, de repente, naquele dia ela não foi bem e ela perde tudo. E ela é tida como uma pessoa sem graça, uma pessoa ruim, vira chacota. Eu tinha muito medo de tudo isso. E aí aceitei fazer o Faustão e aí ganhei o Faustão também. E aí Uhum. eu considero o Faustão meu início na TV aberta, que foi a coisa que eu fiz, né, para ser chamado mesmo de gente, Paulo Vieira, uma coisa assim. Sei. Foi ali que realmente tudo começou a acontecer para você, É, né? é. Tá, e depois disso, você foi fazer o programa do Porchat, né? Não, depois disso, depois do programa do Faustão, que eu ganhei o Quem Chega Lá, a Globo me contratou por 1 ano. Eu Aham. fiquei 1 ano na geladeira. Depois, fiquei 1 ano na geladeira. Fiquei. Na real, eles meio que me contrataram, não tinham o que fazer comigo, Pra mas geladeira, né? me contrataram para eu não. Tipo, porque foi muito bom o meu Quem Chega Lá, foi um momento de. Eu tive muita mídia, a gente bateu uns recordes de ligações. E Sei. aí, imagina, eu no próximo domingo tá em alguma outra TV. E aí me contrataram, eu fiquei 1 ano lá, tentando, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, mas nada, não tinha nem ideia para mim. Mas foi um ano muito bom para mim, porque apesar de eu estar na geladeira, eu estudei com um cara que é o Wilson Gava, que ele é preparador lá no Faustão. Ele que prepara, ele faz o Faustão, preparador vocal. E foi esse cara que explicou o Faustão para mim, e foi com ele que eu aprendi muito sobre TV aberta, sobre como desenhar para o público, sobre como desenhar piada, sobre como, sabe, foi um tempo de muito aprendizado para mim. Então, quando eu saí da Globo sem ter feito nada 1 ano depois, eu tinha essa bagagem, sabe? Sei. Aí eu não fui direto pro Fábio Pochá, eu passei quase... Aí foi quando eu peguei meu prêmio, que eu ganhei um carro no Faustão, né? E Aham. aí, Que carro você ganhou? Que carro? menino, foi um da Hyundai, eu acho.
Sabe aquele que parece Honda, mas o H é meio deitado? Acho Ah, que o é Hyundai. HB20. É, o H meio assim. Entendi. É quase Honda. Se ele endireita, ele é Honda, mas ele faz assim. Aí, aí eu Se ele ganhei endireitar, ele é esse. Honda. Ele é Honda, mas ele dá uma caidinha assim, aí é outro. Aí, aí eu ganhei esse carro e aí assinei com a Globo. Aí falei, não vou gastar meu carro, né? Não vou gastar meu carro. Quando a Globo me demitiu, no final do ano, aí eu comecei a comer meu carro. Vendi meu carro para pagar aluguel, comi meu carro inteiro. E aí a gente teve um ano difícil. Morava eu e a Ariana nessa época, que faz Niédia na série. A gente teve um tempo difícil, chegamos a ser despejados, uma história longa, assim. E aí, até que o Fábio me convidou para fazer o teste para o programa do Porchat. Que, Aí na eu... verdade, o programa do Porchat deveria chamar Programa do Porchat e do Vieira, né? Porque as intervenções que você fazia com o auditório e o quadro que você tinha também, aquilo lá foi o que te revelou para o Brasil, né, o Paulo Vieira? Foi uma escola muito boa para mim. Eu agradeço demais. É, toda a oportunidade que eu tive lá, tanto dada pela Record, mas principalmente dada pelo Fábio, que é uma pessoa mais generosa que eu já conheci na vida, assim. Não, o Fábio é Então, uma pessoa indiscutível, né? ele Indiscutível. não tem base. Ele não tem medo de talento, né? É uma coisa muito doida, assim. Não, eu Porque... acho que o Fábio ele tem uma visão muito assim. Eu acho que para ele todo mundo tem talento, ou todo mundo quer trabalhar. Eu acho que o que ele entende é que as pessoas precisam ser aprimoradas. E a melhor forma de você aprimorar o talento é você colocando a pessoa para trabalhar. Aconteceu já muito comigo, de eu fazer programa. Eu quero Desculpa. Ih, olha É só. Covid, né? Pegou, Covid. gente. Sai da live. Passa álcool. Aconteceu de eu trabalhar com algumas pessoas Uhum. que quando viam do que eu era capaz, me boicotava de alguma maneira, ou se afastava. Sabe? Tem tudo isso, né? Existe isso mesmo, Paulo, entre os atores, entre os humoristas? Não. Totalmente, É totalmente. mesmo. Ah, cara, eu acho que a comédia é um meio um pouco mais generoso, mas acho que a comédia é um pouco mais generosa. Mas existe essa competição, sobretudo quando você não tem grandes oportunidades, sabe? Quando você tá, sabe aquele estágio que tem um monte de gente que tá para acontecer, mas ninguém aconteceu, sabe? Ninguém teve uma oportunidade. Nesse estágio é muito difícil, muita fofoca, muita, sabe? Uhum, uhum. Então, aconteceu já de gente falar assim, tinha um projeto para o UOL, sei lá para quem era, e aí o comediante, gente famosa, falar, cara, se o Paulo participar, eu não participo, porque ele é muito popular e eu não quero que no meu programa tenha alguém que se comunique, seja mais popular que eu. Então, o que... Isso é bobagem, isso chama dor de cotovelo e inveja. Porque É, todo mundo quer alguém popular, né? Claro. E é isso, por isso que eu acho que o Fábio é muito incrível, porque ele não tem medo de talento. E eu não estou falando só comigo, assim, pelo Cambota, lá no Pé da Letícia, todo mundo, ele via a pessoa fazer bem uma coisa, ele não falava, tá bom, agora deixa eu. Não, ele falava mais, eu quero mais. Então ele é um grande mestre cuca de Entusiasta, talentos. né? Exatamente, exatamente. Entusiasta. E aí Bom, foi aí quando, você quando eu volta, fiquei conhecido. aí você sai do programa do Porchat, acaba o programa, que inclusive fui eu que dei a nota, e aí você vai para a Rede Record, você volta para a Rede Globo depois de anos, no programa do Aham. Faustão, do programa do Faustão, e vai fazer o Fora do Ar. Com isso é muito a minha vida, né? Fui fazer, fui fazer Niédia! o Isso é Muito Minha Vida no Se Joga e depois fiz o fora de O hora. fora do ar, né? E aí você fez o Se Agora fora do Joga, ar. o Se Joga. O Se Joga era onde tinha o quadro Isso é muito a minha vida. É isso Isso, mesmo, é. isso, Que foi isso. também um sucesso, né? Que foi o pico do programa. Graças a Deus, graças a Deus. É. Foi muito bem de... A gente tem uma fanbase muito forte. Eu sou um artista pequeno, assim, desconhecido, eu não sou um cara famoso, mas a gente tem, nós, do Isso é Muito Minha Vida, a gente tem
uns fãs muito apaixonados por nós, graças a Deus. Então, é uma gente que eu falo que parece testemunho de Jeová. Eles batem na porta domingo da pessoa. Você já viu esse vídeo? Você... Agora, por exemplo, no TikTok, a gente chegou a 20 milhões nas nossas tags, sabe? Eu não tenho nem tamanho de artista para isso. Imagina, eu tenho 600 mil seguidores no meu Instagram. Mas eles são essa força, essa locomotiva das nossas coisas, graças a Deus. Foi assim na Record, onde o Emergente Como a Gente era uma das coisas mais vistas. E é assim também, foi assim também no Se Joga, na Globo, onde eles fizeram tudo acontecer. Assim, eu devo tudo a eles. Essa galera que é fã do Isso é Muito Minha Vida, eles são muito realizadores das coisas. Quando eu penso assim, não, é só um quadro no programa da tarde, eles vêm e fazem a coisa virar uma coisa maior. Sabe? Uma coisa absurda. É Globo, né? Padrão Globo de produção. Daí você fez o Fora do Ar, que foi incrível, né? Inclusive a transmissão do Oscar que eu assisti. Olha, aqui todo mundo, aqui o pessoal falando, Felipe, você morou em Campo Limpo Paulista? Morei sim, Elizabeth, estudei em Campo Limpo, inclusive. Olha só, e aí que todo mundo falando, eu amo você, adoro você, Paulo Vieira, todo mundo se manifestando aqui, que amam seu talento, que acham você incrível e que adoram você, volta logo para a televisão, mas ele nunca saiu da televisão, gente. Tem uma galera que não vê Globo. Os meus fãs da Record me encontram e falam, você sumiu, é porque eles não assistem Globo. Acho Emergente engraçado. Como a Gente, que era incrível, e depois Isso é Muito Minha Vida. O Isso é Muito Minha Vida, você se baseou na sua vida, não? Totalmente. Mas Totalmente. por quê? Porque eu conhecia a Conceição, que é a sua mãe, lógico. Né? E a Conceição é uma mulher engraçadíssima, gente. Vocês não têm ideia o que é a Conceição depois da segunda cerveja. Viciado em Heineken. Viciado em Heineken. Minha mãe cara. Mas aquilo... O Isso é Muito Minha Vida, ele é inspirado na minha família, mais do que aquelas pessoas serem a minha família, a observação da minha família, quem me ensinou a rir disso foi a minha família. Quem me ensinou a rir da nossa condição foi a minha família. A minha família, a gente foi muito pobre, né? Muito pobre mesmo. A gente quase passou a linha da pobreza. Assim. A gente flertou com o miserável. E quem me ensinou a rir disso foi a minha família. Minha mãe, cara, a gente tinha vezes que a gente tinha pouquíssimo arroz, ou a vizinha do lado doava um arroz pra gente, e a gente não tinha o que colocar de mistura. Então a minha mãe criava um game, que era... Vamos procurar um pé de mamão com mamão verde. E a gente saía pela Vila União procurando um pé de mamão que tivesse mamão verde para minha mãe pegar e fazer molho. Já comeu molho de mamão verde? Não, é bom, É um chuchu um pouco mais doce, mas lembra muito chuchu. Aí minha mãe fazia com bastante pimenta, ficava incrível, uma delícia. E é isso, a gente... Essa vila que você falou, Vila União, é em Tocantins. Em Palmas, Tocantins. Tá. Que foi aonde eu estive e tive o prazer de conhecer toda a sua família. Sim, e aí porta de entrada para o Jalapão. Então a minha família foi quem me ensinou a rir disso tudo, sabe? A minha família que me ensinou. A gente morava numa casa que tinha tanta barata, mas tanta barata, que as luzes estavam acesas. E aí, aí precisava desligar a luz. Se você desligasse a luz sem estar coberto, as baratas te atacavam, elas voavam em você. Isso é verdade. Então, a gente toda vez... Nessa época também, a gente tinha um colchão de solteiro para 4 pessoas. Então, a gente ficava mudando quem dormia no colchão e quem dormia no chão. Era só um lençol que minha mãe colocava no chão. Então, assim, um dia dormia no colchão, outro dia dormia no chão. Um dia dormia no colchão, outro dia dormia no chão. E toda vez que era a vez de revelar quem ia dormir no chão, quem ia dormir no colchão, era um momento de muita risada, que era a hora que alguém ia se lascar, que alguém ia se ferrar. Quem me ensinou a rir disso foi a minha família, de uma situação que é extremamente triste, que a gente não tem colchão para deitar, mas que a minha família transformava em comédia.
E voltando à história da barata, lá tinha tanta barata que a gente tinha que se cobrir no lençol, a gente ia e aí desligava a luz e voltava para a cama. E eu dormia toda noite escutando as baratas caírem em cima do meu lençol. Tinha que cobrir a cara e ficar tup, 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 barata caindo no meu corpo. E minha mãe toda vez brincava, falava assim, ó, vai começar a Terceira Guerra Mundial, porque ela falava que era batalha de aviãozinho. Bum! Aí caía um no nosso corpo, minha mãe falava, foi abatido, esse foi abatido. Bum! Bum! E eram baratas caindo na gente. Quando eu digo que a série se chama Isso é Muito Minha Vida, mais do que falar sobre a minha família, rir das coisas que eu me proponho a rir, é um ensinamento que só a minha família poderia ter me dado. Não, a história que eu adoro é quando ela ia fazer biscoito de polvilho, biscoito frito, né? Que vocês chamam lá em Tocantins, né? Que vocês vendiam, inclusive, na rua de bicicleta, né? Sim. Eu vendi tudo na rua, né? Menos o corpo. Mas mais por falta de comprador, não foi nem que eu... Mas eu vendi tudo na rua. Vendi salgado, né? Vendi mané pelado, que é bolo de mandioca. Vendi pão de queijo. Vendi um monte de coisa lá em Palmas. E como é que... Conta a história quando a tua mãe ia preparar o bolo frito. Aí minha mãe que cismou de fazer uns bolos fritos para poder... Que é o biscoito de polvilho, né? Aquele biscoito de polvilho. Só que o bolo da minha mãe, ele tem uma capacidade, que ele corre atrás da gente. Ele não é aquela história, que quem já fez bolo de polvilho sabe disso. Não é que o bolo da minha mãe estourava. Ele ganhava a propulsão e vinha igual um foguete na tua nuca. Nunca se viu um bolo desse jeito. E minha mãe não queria dar o braço a torcer, porque quem sabia fazer bem o bolo de polvilho, era minha avó, só que ali é rixa. E aí, a minha mãe, quando ia fazer bolo, ela vestia uma roupa, um monte de roupa, blusa de frio, um monte de coisa, e pegava uma tampa gigante que a gente tinha, e ela fazia bolo, parecendo que estava numa guerra. Batia o bolo na tampa e voltava para a panela. Quando o povo achava que era tiroteio, mas não era só a minha mãe fazendo bolo. Você tem que contar isso no teu quadro, meu. Quando você fizer, você tem que fazer um desse, cara. Verdade. Tem umas histórias que eu nunca contei e esse dia eu tava conversando com o Rick e ele falando, cara, você tem que falar disso. Esse dia eu tava conversando com o Rick sobre, lá em casa, todo ano, o meu pai divide o prêmio da Mega Sena. Então, todo ano, meu pai pega o papel da Mega Sena e fala, aqui, minha gente, vou jogar, viu? Se eu ganhar, eu vou dar tantos milhões para fulano, tantos milhões para... Ele divide o prêmio da Mega Sena dele. E lá em casa, a gente é tão assim, a gente vai entrando tanto nas ondas da nossa família, que meu pai falou, vou dar 20 milhões pro Neto, que é meu irmão. Aí, que é uma pessoa incrível e tão engraçado quanto você, né? Ele te adora, ele te adora. E aí falou, vou dar 20 milhões pro Neto e vou dar 20 mil pro Paulo todo mês. Eu falei, eu não quero 20 mil, eu quero meus 20 milhões. Ele falou, não vou te dar porque você gasta à toa, você vai ficar pobre logo. Eu falei, não, mas eu quero meus 20 milhões, não quero 20 mil. Vai dar 20 milhões pro Neto, não vai me dar meus 20 milhões? Ele falou, não, vou te dar um prédio. Te dar um prédio e você vai pegando o dinheiro dos aluguel. Eu falei, não, eu quero meu dinheiro para investir no que eu quiser. Ele falou, não vai ter. Aí minha mãe já entrou, e eu? Aí meu pai falou assim, vou te dar um salário também. Minha mãe falou, eu não quero salário. Isso virou uma briga lá em casa, pelo prêmio da Mega Sena, que meu pai nem tinha ganhado. E essa briga terminou com a minha mãe chorando, falando assim, deixa ele, Paulo, nós não precisamos do dinheiro desse desgraça, não. Tipo, dinheiro que nem tinha ganhado, né? Ele ia jogar, ele saiu com meu pai indo jogar, Então seu pai fazia as coisas virarem verdade, né? Exato. E minha mãe falou assim, tomara que eu não ganhe. E meu pai, é difícil. A pessoa tem inimigo dentro da própria casa. Ai, que bárbaro. E a Conceição é essa pessoa incrível, deliciosa. O Neto, que é um cara maravilhoso, que eu conheci indo lá para Palmas e depois no Jalapão, a Ilana.
todo o pessoal que eu pude conhecer, você também, que hospedou a gente incrivelmente, sabe? Eu acho que Foi um prazer. foi uma passagem da nossa vida incrível. Bom, dando um tapa aí no seu passado, já falamos de meningite, de Rede Record, Rede Globo, Fora do Ar, enfim, agora vamos ao Diário do Coronga. Incrível isso. Uma história extremamente plantada na hora certa, que tira a gente completamente desses noticiários de não sei quantas pessoas morreram, quantas estão morrendo, o Brasil infectado, enfim. Aí tem o Diário do Coronga, que é justamente para a gente se atualizar, né? É uma tentativa, de refresco, né? Acho que as pessoas precisam de um sopro na alma, de um descanso, né? Em algum momento. Nessa quarentena, eu passei por dias aqui em que eu acordava, a gente ligava na Globo News e era o dia inteiro assistindo e a todo momento tem uma nova desgraça. E eu acho, e todo mundo, não, pelo amor de Deus, não estou falando para ninguém se alienar, porque a alienação é horrível, é uma droga. Mas todo mundo precisa de um refresco uma hora. E aí as meninas do fã-clube também reclamavam que não tinham acesso a streaming, elas não tinham acesso a tudo que a internet acha que todo mundo tem acesso, né? Então eu comecei a mandar áudios e criar historinhas para entreter elas no fã-clube. E aí acabou que eu comecei a receber de outros lugares, os famosos começaram a postar. Quando eu vi, a gente estava bombado no TikTok, mas foi tudo acidental. Na real, o que eu tenho alguns objetivos com isso. Primeiro, fortalecer os nossos fãs, que é para quem a gente deve tudo, e fortalecer esse personagem. Eu quero muito fazer uma segunda temporada, né, na Globo. Quero muito que isso ganhe credibilidade. Então, cada coisa que eu faço é na tentativa de mostrar para as pessoas que esse projeto vale a pena, que isso é uma boa ideia, que esses personagens têm um público cativo, que as pessoas querem se ver na televisão, sabe? Então, foi muito legal para mim. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Ô, Paulo, você faz muitos personagens. A Ilana tá me falando que minha sogra tá na live. Beijo, Catinha. Catinha, você conheceu. A Catinha, eu comi bolo frito dela. Verdade. Catinha, um que não beijo corra pra atrás da você, gente. meu amor. Saudades aí de Tocantins, dessa terra incrível, que eu fiquei lá no Rio Tocantins, fiquei que nem Oxum jogado lá na Chapada Doce. Olha, deixa eu te falar, você faz muitos personagens, geralmente os que eu conheço, né, que eu já vi, principalmente com mais visibilidade, são personagens que você faz que são as mulheres. Você tem personagens masculinos? Eu tenho. No Isso é Muito Minha Vida, por exemplo, eu faço a mãe, faço a Tchelle, faço o Wellington e faço o Zé. Faço também o Oxi, que é um vidente baiano, que fala Oxi, que é inspirado no Osho, só que ao contrário, em vez de ensinar a ser good vibes, ele ensina a dar tapa na cara, a ir pra porrada, que é o Oxi nosso. Tem outros personagens que são masculinos. Eu acho que isso é uma sensação, e é uma sensação certa, porque a ótica do Isso é Muito Minha Vida, do Diário do Coronga, tudo isso é uma ótica muito feminina, é uma ótica... Porque eu sou muito apaixonado pela minha mãe, pelas mulheres, sou muito apaixonado... Eu cresci vendo mulher, né? E como não se apaixonar pela Conceição, né? Exatamente. Eu cresci apaixonado pela minha mãe, essa mulher que venceu tudo, que teve uma síndrome do pânico, minha mãe ficou com 28 quilos, 30 quilos, e eu podia contar os ossos da minha mãe. É impressionante porque a Conceição, ela deve ter 1,50 m e alguma coisa, e magrinha, magrinha, magrinha. E você olha o Paulo com 1,90 m e o irmão com 1,95 m. Parece aquele quadro do Jô Soares, que era ele com a Henriqueta Brieba, que a Henriqueta olhava e falava assim, mas isso saiu de mim. Minha mãe é um palumpa, pequenininha.
Então eu cresci apaixonado por isso, eu cresci apaixonado pela minha avó, pela minha bisavó, pela... No interior, na minha vida particularmente, a função principal do homem é crescer, é crescer e cuidar da família, né? Então, meu pai, ele era muito presente na minha vida, meus pais são casados até hoje, nesse sentido de ser o provedor. Meu pai, ele era o cara que trazia o alimento para casa, ele era o cara que trazia, né? Tanto que meu pai, engraçado, estava até comentando com meu irmão esses dias, estou escrevendo uma crônica sobre meu pai e sobre como meu pai não sabe expressar bem os sentimentos dele e sobre como todo o afeto do meu pai está relacionado a isso, de prover. Então, sempre que meu pai brigava com a minha mãe, a maneira dele fazer as pazes ou de pedir desculpa era comprando as frutas que ela gosta. Então, quando tinha pera ou uva em casa, era porque meu pai e minha mãe tinham brigado, e meu pai, para agradar minha mãe, tinha trazido uma caixa de morango, sabe? Sei. Meu pai, preto, né? Os povos do candomblé, tudo é assim, então, oferenda, né? Meu pai não presenteava, oferendava. Aí, então meu pai... Então, todo o afeto do meu pai está relacionado a isso. E a minha construção de família, a minha construção de dia a dia familiar se dá pela ótica da mulher. É minha mãe fritando coisa, providenciando o almoço, providenciando... Então, como a minha comédia ela é uma comédia muito infantil, é um olhar muito de quando eu era criança, é natural que a mãe apareça mais do que o pai, porque era a vida familiar que eu tinha. Meu pai vinha de noite, coitado, trabalhou o dia todo, comia, descansava, dormia e no outro dia ia para o trabalho de novo. Isso é óbvio que quando a gente tem uma infância dura dessa forma, eu acho que fica alguns resquícios aí. Você conseguiu resolver alguns problemas vivendo esses personagens, não? Cara, se resolver tudo, a gente para de ser artista, né? Basicamente, acho que a arte ela vem das coisas que você não consegue resolver, das coisas que você não consegue se expressar, né? A arte ela precisa doer, né? Eu li esses dias um livro que comparava o artista ao bicho da seda, que é isso, ele morre para produzir uma coisa. E é isso, a gente precisa de alguma maneira cavucar a nossa dor para produzir arte, para produzir... E é isso, é o que eu faço com isso, é muito minha vida. Às vezes eu vou falar de um assunto, e aí, já respondendo a sua pergunta, é a minha maneira de me tratar. É a minha maneira de ressignificar, sabe? As coisas não deixam de ser o que são porque eu as transformei em comédia. Muito pelo contrário. Você entende que elas solucionam, os problemas eles solucionam algum específico ou no geral? O que você percebe? Depende muito, depende muito. Por exemplo, uma coisa que eu ainda tinha mal resolvido, por exemplo, é a questão do Natal lá em casa. A gente teve muitos natais muito tristes. Muitos natais que não eram natais, sabe? Eram natais que não eram natais, né? Naquela época, eu, criança, pensava, isso não é o Natal, né? Então, eu ficava nessa... A gente teve muitos natais muito tristes. A gente teve Natal lá em casa que a gente só tinha arroz e doar. Teve Natal lá em casa que a gente não tinha... Todos, aliás, a maioria não tinha presente, não tinha um forro bom para botar na mesa, não tinha uma parede boa para tirar uma foto, não tinha, sabe? E essa é a minha realidade até ontem, tá? Talvez esse Natal próximo agora, talvez seja o primeiro Natal na minha vida que a gente tem uma parede boa para fazer uma foto. Porque eu vou construir a casa da minha mãe. Então vai ser o primeiro. Então nesse... Você tá construindo a casa? Agora parou por causa do corona, mas eu vou construir a casa da minha mãe lá. Ai, que delícia, Paulo. Não, mas toda criança pobre quer dar a casa para a mãe. É o sonho de qualquer criança pobre. Não é de qualquer criança pobre, é de qualquer filho que ama sua mãe de verdade. Mas porque é muito isso, né? Toda vez que você vê sua mãe, o tanque caindo em cima da... Quem nunca viu, né? O tanque caindo em cima do pé da mãe, você pensa, mãe, eu vou crescer, eu vou dar a casa para a senhora. Mãe, eu vou crescer, eu vou dar a casa para a senhora, a senhora vai ver. E aí vou conseguir dar essa casa para minha mãe. Mas
Então, uma coisa que eu consegui resolver no Isso é Muito Minha Vida, por exemplo, é essa questão do Natal. Agora, no último episódio, na Globo, né, no episódio 15, sei lá, eu justifico isso para minha cabeça, que aconteceu uma neve, começou a nevar, que foi uma coisa que eu sempre quis que acontecesse no meu Natal, que nevasse. Então, eu escrevi no roteiro, eu escrevo, isso é muito minha vida também, eu escrevi que começava a nevar. E nevava, mesmo com calor, nevava, e aí nevava e era um monte de conta. E por causa disso, essa neve impedia eles de irem comprar as coisas que tinham que comprar, de comprar presente, e aquele era um Natal verdadeiro. Esse episódio todo foi quase que uma terapia para mim, sabe? Ao mesmo tempo que eu resolvo com o meu problema, eu também quero que as outras pessoas se sintam representadas por ele. Porque eu acho que eu não sou o único pobre da face da Terra. Então, assim, eu acho que essa fantasia de um Natal perfeito, ela não oprime só a mim. Então, a partir do momento que eu coloco um Natal todo feito com arroz, cada um leva um prato, a maioria é arroz, parece festival do arroz, o Rock in Rio do arroz no Natal. Aí um monte é arroz. E não tem presente, e não tem Papai Noel, e o enfeite é o enfeite que dá. Eu acho que também é uma maneira da pessoa que está em casa pensar, caramba, eu não sou um alien, isso existe, eu sou brasileiro. Isso A maioria, infelizmente, é a realidade muita, né? É muita realidade aqui do nosso país, né? Muita gente aqui pedindo para você falar da Betânia. O que tem a Betânia? Betânia era minha ovelha de estimação. Eu tinha uma Ah, tá. ovelha, eu tinha uma ovelha de estimação. O meu amigo, o Ricardo, falou: a minha mãe, o restaurante que minha mãe trabalha vai fechar e eles têm uma mini fazendinha. Você não quer uma mini ovelha? E eu falei: óbvio, é claro que eu quero uma mini ovelha. Que eu pensei, uma mini ovelha, vou fazer mini lã para fazer mini casaco e a fofura vai morar na minha casa. Falei, vou com certeza quero. E aí falei pra minha mãe, eu peguei uma mini ovelha para nós, olha que beleza. Só que essa mini ovelha, que era a Berenice, essa mini ovelha, ela cresceu, virou um carneiro de 95 quilos, que tentou matar minha mãe. Um dia ele tava lá de boa, minha mãe foi botar comida para ele olhou e falou, vou matar ela. E aí ele começou a correr atrás da minha mãe, tentou matar minha mãe dentro de casa, minha mãe em cima do... Minha mãe, eu vi essa cena, minha mãe em cima da mesa de madeira e o carneiro, pá, pá! E minha mãe, socorro, desgraça! Esse bicho quer me matar, tá possuído! E aí, ele respeitava a mim e ao Neto, meu irmão. E aí, porque a gente é maior que ele, a gente tem 150, então ele nos 95 dele ficava tranquilo. E aí acabou que falaram pra gente, não, esse carneiro ele só calma se ele transar, porque ele tá nervoso, que ele precisa transar. Aí nós compramos 2 esposas para ele, a Betânia, que foi a última que morreu, e a Beatriz. Tudo com Bé, porque eu dou nome igual o livro infantil. Sabe? Caco, o camelo. Patrícia, a pata. É tudo... Então é Betânia, Berenice, Beto. Mas aí a última a morrer foi a Betânia, que é a que o pessoal mais conheceu. E eles transaram, afinal? Não transaram, menino. O Beto não queria saber de transar e só queria matar minha mãe mesmo. Era uma coisa que ele tinha com ele. Era tipo psicopatia, é. Muito. Minha mãe deu uns cacetes nele pra lá, se resolveram. Mas o fato é que a Berenice um dia amanheceu morta, morreu. E a gente pensou, foi o Beto que matou, foi o Beto que matou. E aí, menino, deu um pouco de tempo, o Beto amanheceu morto. E aí ficou Betânia reinando na casa um tempão. E a gente acha até hoje, foi ela que matou os dois. E ficou bem assim, bem... Ó, o Paulo Matias, beijo, Paulo. Tá dizendo, Paulo, querido. E a história da porta do banheiro que ficava do lado de fora da casa? Eu não pode me obrigar a contar uma história dessa, pelo amor de Deus. Vai lá. Olha, minha mãe, Felipe, a gente morava num lugar
Um dia, meu pai achou que seria uma boa ideia contratar, em vez de alugar uma casa para a gente morar, ele achou que seria uma boa alugar uma sala comercial, porque estava mais barato. E meu pai Aham. falou assim, vamos morar numa sala comercial. Essa sala comercial era na frente da minha escola, a Escola Estadual Criança Esperança, na Vila União, 33. E aí era um bar, antigamente era um bar. E era, Felipe, só um quadrado, que minha mãe fez um quadradinho de compensado, que era onde ficava ela e meu pai, para ter a vida deles, e o resto tinha fogão, cama, beliche minha do meu irmão, tudo no mesmo quadrado. Aí, a pior parte, o banheiro não ficava dentro dessa sala comercial. Aqui tinha uma área enorme que dava de frente para minha escola, uma área, e do outro lado da área tinha um banheiro. Então, para a gente mijar de noite, tinha que sair de casa, destrancar a porta, passava pela área, e era bairro perigoso, ia mijar lá fora. Os meus amigos da escola descobriram que eu morava lá. Então, dava 1 da tarde, ninguém podia estar no banheiro, porque eles começavam a bater na porta. Paulo tá cagando! Paulo tá cagando! Felipe, Era bullying, né? não, bullying do bom, do bruto. E eles estavam batendo na porta. De tanto. E aí, dia de sábado, minha mãe queria lavar roupa e estender nessa área, também não podia, porque o antigo dono do bar tinha combinado com o povo do hip hop de ensaiar lá. E aí eles continuaram com o combinado, mesmo tendo mudado do bar para nossa casa. Então, no meio da nossa casa tinha um encontro de hip hop. Então o povo rodando a cabeça, minha mãe falando, não vai andar com esse povo que eles mexem com droga, vem pra dentro de casa. E o povo rodando a cabeça. E aí, de tanto baterem na porta, a porta caiu um pedaço. Caiu um pedaço. Aí meu pai falou, não, fica tranquila, Ceição, eu vou arrumar lá. Aí ele arrumou um rodo que você tinha que vir e colocava para prender a porta. Então, às vezes, você mijava aqui segurando o rodo. De tanto o povo bater, chutar, para cagando! Minha mãe um dia saiu com o vestido arriado. Meu Deus, não acredito que eu tô contando essa história. Minha mãe saiu com o vestido arriado, falando, um dia eu vou jogar bosta no 6 na escola. Não, é um inferno, minha vida. Aí a porta caiu como um todo. E minha mãe falou, agora seu pai vai tomar providência, vai comprar a porta. Agora vai comprar a porta. Meu pai deu uma solução. Falou, não, fiquem tranquilo que eu vou dar uma solução. A solução do meu pai foi a seguinte, agora, a partir de hoje, vai de 2 em 2 no banheiro. Enquanto um usa o banheiro, o outro segura a porta e vigia do lado de fora. E a gente passou meses nessa vida infernal. Não sei se meu pai tá vendo a live, mas se tiver, corta. Então, a minha mãe teve uma ideia que foi, vou pagar o Doguinha, que era o filho drogado da vizinha nossa, ele que mexe com coisa errada, vou pagar para ele roubar a nossa porta. Aí minha mãe deu R$ 5 pro Doguinha, pra ele roubar a nossa porta de madrugada. Minha mãe falou, mija quem tem que mijar, que amanhã é sem porta. Nós mijamos tudo, corremos para dentro de casa, Doguinha roubou a porta. Sumiu com a porta. Meu pai acordou sem porta. Meu Deus, você não sabe, meu Deus do céu. Roubaram nossa porta. E agora? Minha mãe falou, vai ter que arrumar uma porta, meu Deus. E agora? Como é que faz? Meu Deus. Meu pai falou, não, pode ficar tranquilo, eu vou dar um jeito. Minha mãe pensou, ele vai arrumar a porta, né? Estou lá dentro de casa, minha mãe vai lá ver o que meu pai tinha arrumado. Eu só escuto um... Eu vou lá, o meu pai tinha arrumado um lençol e colocado com prego de um lado e do outro. E minha mãe pegava nesse lençol e fazia assim, eu quero uma porta, eu quero uma porta, eu quero... Quer dizer, não deu muito certo, né? Quer dizer, eu não sei porque que eu tô contando essa história. Paulo Matias se aproveita da intimidade de camarim para me obrigar a me expor aqui. Olha, e o seu irmão acabou de entrar, o Neto, acabou de Meu entrar irmão tá aqui aqui. também. Um beijo, que é impressionante o amor que esse irmão tem por você, assim, é impressionante. A gente se ama muito.
Olha, outra história que o pessoal que está pedindo aqui, porque na verdade, outra história que eles estão falando aqui é do ovo de avestruz. O que que tem o ovo de avestruz? Não, é simples, não tem nem história. Que meu pai vendeu a moto que a gente tinha, a única moto que a gente tinha, para investir na Avestruz Master, que era uma pirâmide que teve no Tocantins. Aquelas pirâmides, né? Que marketing de. Exatamente. Eu sei qual que é, que tem a E a pirâmide. multinível. É Avestruz multinível, Master. é. Avestruz Master. Mas a pirâmide só estava esperando meu pai. Quando ele entrou, ela caiu. Entrou, caiu, a gente se fudeu muito. Mas meu pai, ele tem um amigo, um grande amigo, que eu amo de paixão, que é o Pablo, que ele só leva meu pai para roubada. Ele que inspirou Niédia. A Niédia da mãe é o Pablo, na verdade, que é Mentira. o melhor amigo do meu pai. Ele só leva meu pai para roubada. Foi ele que teve a ideia, por exemplo, ele sempre vem com uma coisa, um trambique, uma coisa. Ele teve a ideia uma vez do meu pai vender a fábrica que a gente tinha, vender tudo que a gente tinha e investir em extintor. Porque o esquema dele falou que o extintor ia ficar mais caro. Meu pai vendeu tudo. Minha mãe que não deixou meu pai vender o forno e uma batedeira. Minha mãe falou assim, não, vai levar minhas coisas, porque é nisso que eu me garanto depois. Aí minha mãe salvou um forno e uma batedeira. Meu pai vendeu tudo, comprou de extintor. Quando meu pai comprou, na semana seguinte, para vender extintor na rua, na semana seguinte, caiu a obrigatoriedade de extintor em carro. Então nós Ai, ficamos dentro de casa com 300 extintor. E o Pablo lá, dessa vez não foi boa a ideia. Foi o Pablo que deu a ideia pro meu pai falando assim, vamos fazer uma churrasqueira. Vamos botar uma churrasqueira na praia, aí a gente faz uma roda de ferro para parecer que ela anda, mas ninguém vai fiscalizar, e a gente fica lá vendendo churrasquinho. Aí, beleza, meu pai vai, compra junto com ele um negócio, fazendo churrasquinho. Nisso, botaram um fiscal, falaram assim, esse negócio tem que andar. E a gente empurrava aquilo, 300 quilos. Era tipo 1 hora para andar 10 metros. E o Pablo realmente não deu muito certo. Então ele é o rei do trambique, que sempre leva meu pai para as furadas. sempre tem. E seu pai é amigo do Pablo até hoje? Muito, muito. É? Todo dia minha mãe me liga para me dar a atualização do Pablo. A última agora foi que ela já me ligou nervosa. Falou, você não sabe, Paulo? Falei, o que foi, mãe? O Pablo falou que comprou 3 carcaças de carro velho e vai trazer aqui para casa, que tem mais espaço. Que ele vai começar o ferro velho. Eu falei, como é que a pessoa começa um ferro velho na casa dos outros? Ele falou que vai trazer para cá. Tá trazendo para cá, eu já não tô dando conta dos meus lixos. E a sua mãe deixa, né? Minha mãe, minha mãe é briga atrás de briga. Minha mãe briga com meu pai, minha mãe briga com o Pablo. Olha, teve uma vez que a gente foi viajar para Uberaba, que era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. 4 pessoas. Dessas 4, só minha mãe pesava menos de 100 quilos. Eu contribuindo com as minhas 2 arroba, o Neto com as 2 arroba dele, meu pai também gigante. Quer dizer, minha mãe já ia espremida. Eis que meu pai dá uma notícia. Ah, esqueci de falar. Convidei o Pablo para ir conosco. Então... Entra o Pablo no meio, minha mãe assim, puta da vida, com o óculos da Ana Hickman que ela tinha comprado. Puta da vida. Eu amo a minha família, amo. Não, eles são ótimos. roteiro. Eles são ótimos. Paulão, olha só, a gente nem sentiu, nem doeu, a gente já está caminhando para o final da nossa live, mas antes eu quero mandar um beijão aqui também para todos vocês, Loura Arantes, enfim, Andréia, todas vocês que estão entrando aqui. E como que você está vendo, para a gente já começar a caminhar para o final, como que você está vendo essa história aí desse corona? Olha! Valério Araújo! Valério, meu Aê, vizinho amado! Valério! Valério Querido. lindo! Eu te amo, Querido. Valério. Te amamos, cara. 2 manos meus. Eu amo você, Amo. Valério. Ó, como que você está vendo toda essa história aí de coronavírus? Como que você está enxergando toda essa questão? Cara, eu acho que é um tempo que mostra o quanto a gente precisa investir em educação. Quando eu digo educação, não é nem tanto matemática, português,
Acho que educação de ser humano. Acho que a escola, em algum momento, deixou de criar, começou a criar trabalhador, começou a criar técnicos, e deixou de criar ser humano. Acho que essa dificuldade do Brasil, do brasileiro, em atender às normas, em acreditar na ciência, em ficar em casa quando a OMS pede, tudo isso só reflete uma coisa: o quanto nós somos um país sem educação, o quanto nós somos um país onde não nos é ensinado cidadania. A gente não sabe sobre cidadania. Então, como é que eu vou cobrar de um cara de uma hora para outra que ele vire um cidadão, se ele nunca aprendeu a ser cidadão? Então, acho que essa pandemia vem botar um monte de pingos nos is para a gente, não só políticos, mas um monte de pingos nos is em relação à educação, em relação ao egoísmo. Eu aposto que todo mundo, em algum momento, deu de cara com o seu egoísmo, de pensar, putz, eu podia pegar logo para poder me livrar logo e ficar tranquilo. Sabe, em algum momento, não é possível que você não deu de cara com o seu egoísmo. Eu aqui, muitas vezes pensei, putz, eu não vou limpar essa compra, não. Deixa, se pegar, pegou. Aí penso, não, meu Deus, eu preciso fazer mais. Que é isso, né? E principalmente você que acabou de sair de uma experiência aí quase morte também, né, Paulo? Não, e Drauzio Varela falou que os gordos também estão para morrer, então eu já não posso nem... Para mim tava tudo tranquilo, depois ele botou os gordos no grupo de risco. Mas, assim, eu acho que é isso, que é um momento que todo mundo tá vendo. Eu acho que é um... Não sei quem que me disse, uma amiga minha que é de axé, falou que esse ano é um ano de muito... de máscara cair. De doenças. É um ano de doenças. Você lembra que lá em Tocantins, lá quando a gente estava conversando sobre axé, falando sobre essas histórias todas, eu te falei que ia ser um ano de doença, lembra? Lá na casa da tua sogra, inclusive. Falou mesmo. Mas só que eu não sabia que você ia. Mas, cara, graças a Deus eu... É um ano de praga esse ano. É, né? É um ano de praga, Mas é um ano favorável a tantas coisas. Eu acho que depois disso a gente vai sair muito... Mas vem cá, nesse mesma conversa tu falou que ia ser um ano que os meus projetos iam dar certo. Sim. Como é que o ano do meu projeto dá certo é o ano da praga? Não, mas eu quero mudar. Mas ainda não acabou, né, o ano, né? Eu espero que esses 3 meses que vai sobrar dê pra eu produzir muito, Felipe. Não, sim. Não, mas esse ano eu acho que foi o ano para todo mundo se mostrar também. Sabe por quê? A internet, quem não conhecia, conheceu. Né? Porque você não tem o que fazer. Você vai para onde? Para a internet, né? E aí, quem não conhecia, começou a conhecer a internet. Tanto que a gente está com tanto problema no Wi-Fi aqui em São Paulo, não sei aí em Tocantins. Você está em Tocantins ou no Rio? Tô no Rio. Não sei se vocês estão com problema no Wi-Fi, porque é muita gente usando. Muita gente usando. Então não está tendo... a demanda está muito alta. Olha, antes da gente terminar, deixa eu só avisar o pessoal que essa minha live, esse bate-papo com o Paulo Vieira, vai ficar disponível também no meu canal do YouTube, no Felipe Campos Oficial, e salvo também no IGTV, aqui no Instagram. E, Paulão, olha, você sabe o quanto eu te adoro, te admiro, te gosto bastante. Eu acho você um cara sensacional. E, acima de tudo, assim, depois de conhecer sua família, eu comecei a te admirar ainda mais, assim, pelo filho, pelo irmão, pelo carinho aí que as pessoas têm também por você. E você é um cara admirável, sim, e de um talento absurdo, mesmo daqui a pouco faltando 3 meses para os seus projetos darem certo. Se não for nesses 3 meses, você pode ter certeza que eles darão certo sempre. Amém, amém. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Manda um beijão pro Cláudio. Você sabe também que o que vem daí vai daqui também. É um prazer falar com o seu público. Mandar um beijo para todo mundo que acompanhou a live. O pessoal que ficou pedindo beijo aqui, porque é mais para bater papo, mas muito obrigado pela audiência. E dizer que eu não ia fazer essa live, mas tu me ameaçou com os meus áudios. E aí... Eu te ameacei com os seus áudios, né? Eu falei, ou você faz, ou eu vou colocar tudo no ar. Né? Obrigado, Fê. Obrigado. Imagina, mesmo, querido. todo mundo. Olha, um beijão em você, Ilana, Neto, Valéria Araújo, Conceição, Passo para todo mundo. Um beijo para você, Paulo. Um beijo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, querido. Tchau.